Olá, pessoal. Chegamos ao final do nosso capítulo 9. Hoje estamos encerrando este livro, Ladrões de Sonhos, de Rick Renner. Eu já quero aqui agradecer a todos que ouviram a leitura, que possam reler novamente ou ouvir novamente, meditar e verdadeiramente crer neste livro, que os seus sonhos podem sim ser realizados. Amém? Então, obrigado por você ter ficado até aqui e vamos agora para a reta final deste livro maravilhoso do autor Rick Renner. Começa com o subtítulo: Quando estiver em uma encruzilhada, escolha o milagre. Jesus sabia que Jeová Jireh, o grande provedor, estava presente e pronto para suprir cada uma das suas necessidades. E quando Jesus segurou os pães e os peixes nas suas mãos e começou a distribuí-los, só podemos imaginar a alegria que ele sentiu enquanto ilustrava a graça e a provisão de Deus através desse milagre de multiplicação. João 6, do verso 10 ao 13. Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E não vamos esquecer que há muito mais nessa história do que um milagre de multiplicação. Há também a questão de que os 5 pães e 2 peixes foram obtidos a partir de um garotinho. Vamos encarar os fatos. Aquele único garotinho tinha autoridade para impedir que esse milagre acontecesse. Aquelas bolachas e aqueles peixes eram o lanche dele, sua reserva pessoal. É possível que seus pais nem sequer soubessem que ele os havia embrulhado para comer em algum momento ao longo do caminho até Jerusalém. E se você lembra como era ser uma criança com seus próprios segredos e pertences, sabe que para um garotinho abrir mão das suas coisas é preciso nada mais, nada menos que um milagre. Eis outro ponto para pensar. Se o menino tivesse se recusado a entregar as 5 bolachas e 2 piabinhas a Jesus, ele não teria sido condenado. Afinal, eram as bolachas e os peixes dele. Aquele garotinho havia planejado as coisas com antecedência e havia sido um mordomo sábio, poupando para aquela ocasião. Ele tinha todo o direito de ficar com as suas bolachas e os seus peixes. É da dureza das crianças e dos adultos não abrir mão das suas bolachas. Muitas vezes, eles trabalharam por essas bolachas ou planejaram tê-las e as consideraram como suas. E as consideram como suas. Esse também não é considerado um ponto de vista egoísta. Isto é, até Jesus aparecer e pedir: será que eu poderia ficar com essas bolachas, embora você as valorize e as considere suas por direito? É aí que começam os protestos. Mas, Senhor, eu economizei e criei e me sacrifiquei para ter essas bolachas. Por favor, não me peça para abrir mão delas. Por favor. Essa é a nossa encruzilhada. É onde agonizamos em nossa alma quando Deus exige que abramos mão de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que esperamos ser ou possuir e entregar tudo a Ele. Esse é o poder da esperança. Esse é o poder da vontade. Não apenas escolhemos o nosso destino, como também decidimos se vamos ou não trilhar a estrada do extraordinário e do milagre com Jesus. O garotinho poderia ter se recusado a entregar seu almoço e ter comido aquele pequeno e precioso lanche. Nesse caso, o menino ficaria perfeitamente satisfeito e contente por alguns momentos, e Jesus, por ele ser Jesus, teria abençoado o menino de toda forma. Jesus certamente teria entendido se o garotinho tivesse repetido a pergunta de André: o que é isto para tanta gente?
Afinal, por que ele deveria renunciar ao seu pequeno lanche, uma vez que era impossível uma quantidade tão pequena de comida alimentar uma multidão? Por que não seguir em frente e saciar sua fome naquele momento? Pense na tragédia de perder um grande milagre de Deus por causa do egocentrismo. E, no entanto, muitos de nós fazemos isso o tempo todo. Não é notável o quanto os nossos pertences se tornam importantes para nós? E muitas vezes não pensamos na nossa contribuição como algo pequeno até que Deus a peça de nós? Então, de repente, ele parece tão pequeno entre tantas, quando a verdade é que simplesmente não queremos entregá-la ao Senhor para o seu uso. Em 1991, Deus falou ao meu coração e disse: Rick, quero que você faça as malas e se mude com sua família para a União Soviética. Minha primeira reação foi: mas Senhor, quem sou eu entre tantos? Graças a Deus, porém não foi a última. Há muitos exemplos bíblicos de Deus usando alguém ou alguma coisa que parecia insignificante. Por exemplo, quando Israel precisou de um libertador poderoso para invadir a corte de Faraó e conduzir os hebreus para fora do Egito, ele enviou um bebezinho flutuando em um cesto ao longo da margem do rio Nilo. E quando os filhos de Israel estavam diante da fúria do Mar Vermelho, com o exército de Faraó vindo a toda velocidade atrás deles, o que Deus disse a Moisés para fazer? Fere as águas com a tua vara, Moisés. Imagino que Moisés teria perdido se, em vez de obedecer ao Senhor, ele tivesse protestado. Mas Deus, o que é esta vara entre tantos soldados e carros egípcios? Quando Jesus recebeu as 5 bolachas e 2 piabinhas e depois alimentou muitos milhares de pessoas com essa pequena refeição, os discípulos e a multidão ficaram totalmente assombrados e foram abençoados pelo milagre. Mas ninguém sentiu o nível de alegria e satisfação que o garotinho que entregou seu almoço deve ter sentido. Enquanto aquele menino andava pela multidão completamente perplexo, vendo as pessoas comerem até a barriga doer, ele deve ter pensado consigo mesmo: essas eram as minhas bolachas e os meus peixes. Ninguém na multidão sabia sobre o prazer esfuziante que aquele rapazinho sentiu por aquele milagre de provisão havia começado com ele. O coração daquele garotinho deve ter saltado dentro dele ao perceber que, quando colocou as suas preciosas bolachas e as suas 2 piabinhas nas mãos de Jesus, ele havia escolhido um milagre para a sua vida. O propósito definitivo de Deus. No final deste relato, descobrimos o propósito final do milagre que Jesus realizou naquele dia na encosta do monte. João 6, verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este versículo está dizendo que quando as pessoas viram Jesus realizar o milagre da multiplicação, elas receberam uma nova revelação de quem ele era. Do mesmo modo, o problema em nossa vida não é apenas abrir mão do nosso dinheiro, do nosso tempo ou do nosso talento. A questão é a nossa disposição de encontrarmos em uma nova dimensão com Deus. Damos a Jesus o nosso tempo, as nossas finanças, os nossos bens, os nossos negócios, os nossos talentos. E depois o vemos multiplicar nossos dons para o nosso bem e para o bem das multidões. Mas o propósito e a nossa alegria completa é que no fim recebemos uma nova iluminação do nosso Senhor e Salvador, assim como acontece com as pessoas cujas vidas nós tocamos. Para atingir esse ponto de revelação, porém às vezes temos de fazer escolhas difíceis e até assustadoras. Escolher andar na presença sobrenatural de Deus e acessar o seu poder, que opera milagres, muitas vezes significa que precisaremos sair do nosso barco seguro e aquecido para entrar nas ondas tumultuosas de um mar tempestuoso e caminhar em direção a Jesus. Todas as vezes que chegamos a uma encruzilhada na vida, uma palavra vem do céu e desafia a nossa fé.
Deus nos pede para fazer algo diferente e a sua nova missão sempre expõe nossa zona de conforto, a rotina em que estamos vivendo, que se tornou totalmente familiar e segura. Com muita frequência, gostamos de onde estamos porque, no mínimo, isso nos é familiar. Mas quando o Espírito Santo nos muda de um lugar para outro, de uma tarefa para outra e de um desafio para outro, Ele quer que entendamos que somente Ele deve ser a nossa zona de conforto. Você não apenas deve permitir que Deus trate com as suas zonas de conforto, como também deve encarar de frente a mentalidade de quem sou eu entre tantos. Deixa eu repetir aqui a pergunta. Ficar de frente à mentalidade de quem sou eu entre tantos. Essa mentalidade é um dos ladrões de sonhos que o impedirão de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Quando o Senhor lhe pedir para fazer alguma coisa, não compare a si mesmo nem as suas habilidades com as necessidades que você está sendo chamado para suprir. Se essa for a perspectiva na qual você decidir focar, nunca se moverá de fato para além de sua condição atual. Em vez disso, dê o pouco que você tem para Jesus, colocando tudo que você é e tudo que você tem nas mãos dele. Depois, confie que ele fará o que somente ele é capaz de fazer e você verá o milagre da multiplicação. Sua pequena contribuição pode alimentar uma multidão. O amor curador e a compreensão que você demonstra a uma pessoa podem se multiplicar em um ministério internacional que alcançará os que sofrem. Quando você entrega o seu dom voluntariamente a Deus por amor aos outros, os dons deles próprios florescerão e voltarão multiplicados para a sua vida, muito além de qualquer coisa que você possa imaginar. Não perca o seu milagre. Rick, faça as malas e mude-se com a sua família para a União Soviética. Com esta única palavra de Deus, toda deficiência na minha vida espiritual veio rapidamente à tona. Mas quando comecei a entregar tudo o que eu tinha nas mãos de Jesus, quando decidi me colocar de pé e enfrentar os ladrões de sonhos até que todos eles fossem derrotados, essa deficiência foi vencida pelo poder milagroso de Deus. Sim, poderíamos ter ficado com as nossas bolachas e piabinhas. Poderíamos ter ficado nos Estados Unidos e desfrutado de uma boa vida e de um ministério próximo de alcance nacional. Mas se tivéssemos escolhido esse caminho, teríamos perdido o milagre do ministério que Deus tinha para a nossa família na antiga União Soviética. Denise e eu sabíamos que não podíamos perder o milagre que Deus tinha reservado para nós. Simplesmente não poderíamos viver o resto da vida nos perguntando o que teria acontecido se tivéssemos obedecido a Deus. Nos perguntando o quanto mais rico e mais íntimo nosso relacionamento com Deus teria sido se tivéssemos andado na sua vontade perfeita. A própria ideia de comparecermos um dia diante do tribunal de Cristo e Jesus nos mostrar um filme em tamanho natural de tudo que havíamos perdido ao escolhermos seguir o nosso próprio caminho era e sempre será um pensamento devastador e atroz para os nossos corações. Para mim, não há tragédia maior do que perder o milagre e eu lhe direi por quê. Se você recusar o milagre e escolher o que parece ser o caminho seguro, ainda assim será filho de Deus e ele ainda o abençoará tanto quanto for possível. Você ainda pode crer nele, orar a ele e até se esforçar para agradá-lo em tudo que faz, mas você nunca passará a realmente conhecer como poderia ter conhecido se tivesse ousado crer e obedecer. Eis a parte mais incrível e notável deste processo. À medida que obedece à voz de Jesus e segue o seu plano, entregando tudo que é nas mãos dele, você é transformado à imagem dele. Gradualmente você passa a conhecê-lo mais intimamente do que nunca, à medida que se torna cada vez mais semelhante. Aquele que você está seguindo, então eu lhe pergunto: você está retendo alguma parte da sua vida que sabe que Deus está lhe pedindo para abrir mão para ele?
Você está vivendo a experiência cristã, fazendo as coisas por fazer e sendo insuficiente quanto a desenvolver um relacionamento íntimo com o Pai? O que o mestre pede, aliás, o que o mestre está pedindo de hoje a você? Pedindo hoje a você. Ele está lhe pedindo para se lançar em águas profundas ou está lhe pedindo para abraçar seu sonho com fé e paciências renovadas enquanto você espera nele? Não ignore nenhuma encruzilhada, grande ou pequena, porque esses são os caminhos que Deus está abrindo para você entrar no seu sonho. O propósito final de Deus não era apenas construir uma arca ou libertar Israel do cativeiro do Egito. Ele não queria apenas a arca, mas o coração e a alma de Noé. Do mesmo modo, Deus não queria apenas libertar alguns milhões de israelitas para poder chamá-los de sua própria nação. Ele queria um relacionamento íntimo com o povo, cujo coração e alma fossem entregue a ele com gratidão. Do mesmo modo, quando Deus lhe revela o seu plano e propósito para a sua vida, a finalidade dele é que, ao obedecê-lo e ao andar na sua palavra, você entre em uma santa comunhão com ele. Esse é o maior milagre de todos e um milagre sem o qual eu, pessoalmente, não poderia viver. Você poderia dizer que sou total, irreversível e invariavelmente viciado na presença de Deus. Cada célula do meu ser clama por mais conhecimento de Deus e dos seus caminhos, dos seus pensamentos e do conhecimento de Deus e dos seus caminhos e dos seus sentimentos. Não há nada mais sagrado para mim e nada que eu anseie mais do que o meu relacionamento pessoal com Ele. Algumas vezes considerei a ironia do que costumamos dizer quando vemos um cristão escolhendo seguir o próprio caminho em vez de seguir o caminho de Deus. Puxa, dessa vez ele perdeu a conexão com Deus. Mas há mais verdade nessa afirmação do que os olhos podem ver. Quando decidimos seguir o nosso próprio caminho, perdemos o conhecimento profundo do nosso Pai Celestial e nosso relacionamento íntimo com Ele. Nós realmente perdemos a conexão com Deus e com a vontade dele para a nossa vida. Este é um fato altamente impressionante. À medida que nós nos agarramos tenazmente e com a paixão a todos os sonhos que Jesus colocou em nosso coração, permanecemos fiéis a eles e nos mantemos firmes. Nós nos encontramos face a face com o Senhor, com a sua majestade, com o seu magnífico poder e com o seu amor insondável. Quando nos deparamos com cada encruzilhada que surge em nossa vida, Jesus é a razão suficiente para declararmos a nós mesmos e a cada ladrão de sonhos que tenta impedir sua luz de dissipar as nossas trevas. Com todo o meu coração, alma, mente e força, eu escolho o milagre. Pense nisso. Só um minutinho. Todos enfrentam encruzilhadas na vida. Cada encruzilhada é significativa porque exige que você tome uma decisão e suas decisões dirigem o seu rumo. No final das contas, elas determinam o destino e o resultado final de sua vida. Você consegue detectar um padrão negativo de ações em sua vida? Você é o único que pode controlar a si mesmo. Mude suas escolhas e você mudará automaticamente seus resultados. Sua vontade é o centro de controle da sua vida. Você pode moldar e influenciar sua própria vontade para que ela gire em torno de Deus, em direção ao que é bom, enchendo a sua mente e a sua boca com a palavra de Deus e com a verdade. O que ocupa sua mente penetrará no seu coração, e ali, na sede da sua vontade, suas escolhas serão feitas. O que ocupa seus pensamentos regularmente? Quais hábitos ocupam seu tempo? Sua resposta indicará a direção para a qual sua vontade está dirigindo a sua vida. Se você não gosta do destino que vê no horizonte, agora é uma boa hora para fazer algumas mudanças e para mudar de vez
o foco, a fim de que você não sabote o próprio sonho fazendo um retorno que leve a um beco sem saída. A vida está cheia de encruzilhadas. Você pode escolher um caminho que é mais ou menos ou um caminho extraordinário. Como você sabe a diferença? O caminho que Deus o convida a trilhar pode conter desafios e dificuldades, mas ele também fará com que você dependa dele, cresça nele e finalmente produza a excelência e o caráter que só podem ser forjados pela atuação em sua vida. E agora, pessoal, tem uma oração para a salvação. Continue aqui, ouça e declare também. Oração para a salvação. Quando Jesus Cristo entra em sua vida, você é imediatamente liberto e para estar totalmente livre do cativeiro do pecado. Se você nunca recebeu Jesus como seu salvador pessoal, este é o momento de experimentar essa nova vida. O primeiro passo para a liberdade é simples. Apenas faça esta oração de todo o coração. Vamos lá? Senhor, jamais poderei te agradar o suficiente por tudo que fizestes por mim na cruz. Não sou merecedor, Jesus, mas tu viestes e deste a tua vida por mim mesmo assim. Eu me arrependo e abandono os meus pecados agora. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador e peço que laves o meu pecado com teu precioso sangue. Eu te agradeço do fundo do meu coração por fazer o que ninguém mais poderia fazer por mim. Se não fosse pela tua disposição de entregar a vida por mim, eu estaria eternamente perdido. Obrigado, Senhor, porque agora sou redimido pelo teu sangue. Tu levastes o meu pecado, a minha doença, a minha dor, a minha falta de paz e o meu sofrimento na cruz. Teu sangue me purificou do pecado e me lavou, me tornando mais alvo que a neve, me dando justificação junto ao Pai. Não preciso me envergonhar dos meus pecados passados, porque agora sou uma nova criatura em ti. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, porque estou em Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Por tua causa, Jesus, hoje sou perdoado. Estou cheio de paz e sou co-herdeiro contigo. Satanás não tem mais o direito de reivindicar a minha vida. Com um coração grato, eu te servirei fielmente pelo resto dos meus dias. Amém? Se você fez essa oração de todo o coração, algo incrível acabou de acontecer. Você não é mais escravo do pecado. Você agora é um servo do Deus Todo-Poderoso. Os espíritos malignos que um dia extorquiram cada fibra do seu ser e exigiam sua servidão completa, já não têm mais autorização para controlar ou ditar o seu destino. Em consequência da sua decisão de entregar a vida a Jesus Cristo, o local do seu lar eterno foi decidido para sempre, o céu. Agora é o seu endereço permanente. O Espírito de Deus mudou-se para o seu espírito humano e você se tornou o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Que milagre! Pensar que Deus, pelo seu Espírito, agora vive dentro de você. Nunca deixo de me impressionar com esse milagre incrível de Deus na minha própria vida. Ele deu a mim e a você um novo coração e depois fez de mim e de você e de nós a sua casa. Agora você tem um novo Senhor e Mestre e o nome dele é Jesus.
De agora em diante, o Espírito Santo trabalhará em você e lhe dará por sobrenatural para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Tudo mudará para você agora e para melhor. Aqui encerramos o livro, a leitura. Fiquem com Deus e sejam abençoados na prática da palavra.